Você vai falar para 20, mas vai ser 20. Sejam muito bem-vindos. Tô pronta, podcast tá pronta aí, Glá? Tô pronta. E você? Isso aí, estamos aqui ao vivo aqui com 2 convidados hoje, mega especiais. E fala pra gente um pouquinho dos patrocinadores dessa mega nova temporada, vamos dizer assim. Quais são os nossos patrocinadores na nova temporada, mãe? Instituto Glaciele Garcia Rocha e MM Lançamento. Os melhores. Mas ainda estamos mantendo ISL e Lumina já está se encerrando, né? Exatamente. Mas já estamos abertos aí a novos parceiros. Abertos a essa nova temporada com novos parceiros para a gente expandir ainda mais essa comunicação. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou dar nomes aqui aos nossos convidados e ao nosso tema. Então, você que está ao vivo com a gente, coloca o dedinho no like. Tá no Instagram ao vivo também. Tá no YouTube. Vai então, se tiver ao vivo lá no YouTube, no Instagram aqui do nosso parceiro que está aqui na mesa já ansioso para falar, bate o dedinho lá, encaminhe esse podcast para o maior número de pessoas, vai ficar gravado. Se você quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas aqui que a gente está à disposição para ajudar vocês e contribuir na jornada de vocês, que eu tenho certeza que essa bancada aqui hoje vai render muito. Então, vamos, sem mais delongas, vamos apresentar aqui nosso queridíssimo Ricardo Teixeira, que veio hoje de longe para nos prestigiar, e a maravilhosa Priscila também, que está aqui com a gente, esposa dele, que veio aqui acompanhar. Dê sua voz, meu querido. Nosso muito obrigado, né, por esse convite, lá, Mônica, e a gente fica muito feliz de estar podendo, assim, contribuir com vocês aqui, e nós estamos à disposição de ambas para que a gente possa somar e cada dia mais atingir aí um público maior de pessoas na transformação pessoal, em vendas, né, no mundo corporativo. Então, conte conosco, porque hoje é o que engrandece o nosso coração. Então, quero agradecer vocês duas, a disponibilidade, o tempo e tal. Show de bola. Nós estamos juntos aí. É isso aí, isso é presente maravilhosa para nós. Tudo bem, gente? Meu nome é Priscila, tá? Sou esposa do Ricardo, acompanhando ele hoje, mas sou escritora também, escrevi o livro Porque Chora Gotinha e trabalho ao lado dele, auxiliando ele tanto nas consultorias, mentorias e treinamentos, né? Nós trabalhamos com o método ID, então, assim, ajudo por trás, mas nem sempre apareço, mas estou sempre ao lado dele. É isso aí. Quando a gente fala de unidade, é sobre isso que a gente está falando. E o podcast, ela tem essa essência. E essa nova temporada, né, Glá? Eu acredito que a gente está vindo com a nova versão, vamos dizer assim. Porque a gente passou por um período no ano passado, a última edição foi em dezembro do ano passado, então a gente trouxe esse conceito das histórias que se conectam e a gente amadureceu muito nesse período. Então eu acredito que as histórias já se conectaram e estão nascendo novas agora parcerias. Então, são novas histórias de parcerias, e eu acredito muito que essa mensagem que a gente tem, tanto no podcast quanto nas redes sociais, é literalmente para a gente contribuir na vida das pessoas. Então, a nossa maior verdade hoje do Tô Pronta Podcast é fazer com que a gente consiga alargar as fronteiras através da internet, através do digital, de uma forma geral. Contribui para a gente, se apresente para nós. Não te conheço, pessoa. Meu nome é Glaciele Garcia Rocha, né? Incluí o nome do meu pai esse ano. Não o conheci, fiquei sabendo o nome dele e achei justo incluir o nome dele. Faz parte do meu propósito de vida, faz parte aí dessa trajetória como treinadora, palestrante, mentora. E para quem me conhece, né? A minha missão é transformar o máximo de vidas possível, né, para que a minha seja transformada. E para quem não me conhece, junte-se a nós, junte-se a essa bancada, né, essa nova temporada. Hoje já está incrível o nosso conteúdo. Vamos falar de empreendedorismo, mas eu sempre costumo dizer que a bancada ela é sistêmica, que ela acontece como tem que ser. Com certeza. Então, vou dar uma dica para vocês dois. Relaxa, respiram, se entregam ao processo. Por quê? Porque vocês vão entender que o
que vai acontecer aqui, a gente não tem controle de nada. E assim é a nossa vida, né? A gente tem bagagem. A Pri foi convidada para sentar com a gente. Ela falou assim, mas eu não tô pronto. Eu falei, gente, a gente nasceu pronto. O conteúdo somos nós. O que a gente faz aí para treinamento e para formação, para a gente ter aí mais bagagem, ferramentas para ajudar mais as pessoas. Mas, gente, o conteúdo somos nós, né? A nossa vivência, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente esperou. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa legal para contribuir e compartilhar aqui com o pessoal. Eu acredito que, igual a mim, Glá, quando eu estou em treinamento, dando palestra, às vezes surge alguma coisa, a pessoa fala de um assunto que não tá para eu falar. E aí eu entro naquele assunto, coloco uma vivência, dou ela uma experiência, mostro um caminho, e quando eu vejo, a Priscila um dia falou assim para mim, eu nunca vi você repetir uma história sua em palestra. E é realmente assim, são muitas histórias de vivências. Eu brinco, um dia uma pessoa falou assim, Ricardo, como é que uma pessoa carrega uma bagagem tão grande? Eu falei, você já assistiu Quem Quer Ser um Milionário? Você já assistiu do menininho, Quem Quer Ser um Milionário? Olha, eu nunca vi isso. Nunca viu o filme? Não, sério, ele é antigaço. Ele é muito antigo, mas ele é muito bacana. É tipo o Show do Milhão. Já fica uma dica aí pra vocês, hein, gente? Agora, peraí, segura aí, Ricardo. Vamos te apresentar de forma correta. Eu quero que você já faça a introdução aqui. Qual que é o seu segmento? Eu sei que você é empresário, é palestrante. Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa sua jornada aí, tanto de empresário quanto de palestrante também, pra gente até entender e já introduzir no tema. Lembrando que o nosso tema hoje, e até nós teríamos um outro convidado aqui, teve alguns problemas médicos, não conseguiu comparecer, e o tema hoje, ele tá bem propício relacionado à bancada. Já foi sistêmico. De ontem para hoje já foi sistêmico. Então, quando a gente fala do sistêmico, nós estamos falando sobre relações empresariais. Que é essa relação que a gente tem mesmo do dia a dia com as empresas, com os negócios, a movimentação financeira de modo geral. E vamos falar também o que as relações sistêmicas têm a ver com isso. Talvez, né, Glau, hoje as pessoas vão pensar assim, não tem nada a ver as relações sistêmicas com relações empresariais. Então, eu quero que você fique aí, curte esse podcast, vai mandando joinha aí, vai convidando as pessoas, porque o Ricardo está na bancada, a Priscila também, a Glaciele também está na bancada, estamos aqui para contribuir hoje, eu tenho certeza que você vai ser presenteado com tudo aquilo que a gente vai entregar. Então, fala um pouquinho para a gente, Ricardo. Chamo Ricardo Gomes Teixeira, sou representante comercial há faz 24 anos esse ano. Estou, como representante, amo o que eu faço, adoro vender, adoro todos os dias estar num lugar diferente, com um cliente diferente, então eu faço com amor o que eu faço. E em 2018 nós começamos a desenvolver no nosso campo de inteligência emocional, na parte de desenvolvimento humano, até eu tomar a decisão de virar e falar assim, eu não posso ficar só para mim essas informações. Comecei a fazer treinamento em clientes, treinamento com outras pessoas e fui cada dia mais forçado a trazer para um público de empresário, de empreendedores que não tem a visão do que é uma empresa grande, maior, porque as pessoas estudam para tudo. Para o empresário, ninguém nunca fez uma faculdade, fala assim, vou fazer faculdade para eu ser empresário. Ninguém nunca aprendeu o beabá de ser empresário. Todo mundo meio que se arrisca, joga tudo para cima e vai na coragem. Dá muito certo, mas tem muita coisa que é aprendizado. É o beabá mesmo. Eu chego em grandes empresas que não estão fazendo nenhum básico. Então eu comecei a perceber que eu necessitava de ajudar as pessoas nesse sentido. E aí nós criamos o método ID. Ele é de inteligência emocional, mas eu busco muito o empresário porque falta inteligência emocional para gerir as pessoas, para estar junto com as pessoas ali. Então, você perde bons funcionários por falta de inteligência emocional, talvez sua, talvez dele. Então, quando você sabe gerir as emoções, você consegue trazer harmonia para uma empresa que ela ande como ela deve de andar. Então, eu entrei nesse caminho, entrei nessa busca e estou aí, junto com a Priscila. A Priscila fala que ela me auxilia. Não, o método ID só nasceu por conta dela.
esse método ID, eu e ela sentou um dia num domingo e eu coloquei a data, é o evento que eu virei para ela e falei, então vamos fazer juntos. Eu faço a parte de vendas, você faz a outra parte, nós iniciamos assim. Ele começou com um workshop de um dia e hoje são 2 dias, né, de muito aprendizado. As pessoas que vão, o empresário que vai fala, eu preciso disso na minha empresa, eu quero estar junto, eu quero caminhar junto. Por quê? Porque é grandioso a parte Sim. de você gerir as pessoas, né? Não é só ali a situação. E as pessoas, o CNPJ não quebra, Glá. O que quebra é o CPF. Exatamente. O CPF quebrou bem antes do que do CNPJ. Então, principalmente quando o gestor, o empreendedor, o empresário faz caixa 2, né? não. Se as pessoas elas não identificam que a empresa é uma estrutura, né, que tem ali seus encargos, suas obrigações, e ela se ela não entende que ela não é a empresa, ela faz esse caixa 2 onde ela vem quebrar. Com certeza. E eu achei interessante que antes da gente entrar aqui ao vivo, a mesma comunicação que você dá dentro da palestra, pelo que eu entendi, você dá dentro da empresa, dentro das pessoas. Então é uma comunicação única de possibilidades. Né? A metodologia, ela é replicável para qualquer tamanho, qualquer empresa. Por quê? Porque ela é uma metodologia de aprendizado. O mundo mudou e está mudando cada vez mais rápido. Sim. Se nós não evoluirmos, nós vamos ser uma grande Nokia. Eu recebi, tem poucos dias agora, de um grande gestor, ele virou e falou assim, Ricardo, nós estamos preocupados com 6 meses, não mais com 1 ano. A mudança está acontecendo na nossa empresa em 6 meses. Tecnológica, a mudança de estrutura, a visão de 6 meses. Então, você imagina que, não sei nem se você assistiu esse vídeo, o CEO da Nokia chorando quando ele foi anunciar que ela quebrou, ele chorando, falando, nós fizemos o melhor aparelho, nós fizemos o mais forte aparelho do mercado, o que pega mais, o que tinha mais memória. Nós não sabemos onde erramos, porque o touch estava entrando e eles não acreditavam que o touch ia entrar, porque quebrava a tela, era muito caro. Você me fez lembrar de uma coisa que minha mãe colocava eu para fazer curso de datilografia. Ah, eu fiz também. Esses dias eu tive acesso a essa memória, eu falei, gente, quem não acompanha a modernidade, o avanço da tecnologia, tá fora do mercado. E ontem tem uma mentoria que eu participo, que é do Pablo Marçal, e eles estavam falando sobre quem não acompanhar essa mudança depois do que aconteceu, não acompanhar as tendências, vai estar fora do mercado. Não Totalmente. Adianta. E aí, a gente não vai muito longe, não. Quando a gente entra no supermercado, tem caixa já eletrônico. Você não precisa mais de passar num caixa humano. Você passa num caixa eletrônico. Não, na nossa cidade... Então, tá mais perto do que a gente imagina. Que é uma cidade de interior, já tem um supermercado que você entra com o seu cartão de crédito, faz sua compra, faz sua refeição, lá tem o micro-ondas, lá tem tudo, você faz tudo. Olha isso. Ali dentro, paga e sai. Então, assim, é uma cidade interior. Não tem nenhum funcionário. Desculpa, amor. Nos Estados Unidos tem um supermercado que você manda a lista de compra hoje, tá? E eles falam assim, ó, daqui 12 minutos retire a caixa. Quitadas, porque você já debita no cartão de crédito, você pega a caixa. É surreal. Então é tipo um drive-thru de supermercado, porque as pessoas hoje não querem perder tempo fazendo compra. E quando você vai ao mercado, geralmente você gasta mais do que você deveria, porque você vai ver mais opções de coisa, você vai colocar mais coisa no carrinho. Então, quando você agiliza a sua compra, falando, eu preciso disso, 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 coloca só a lista, a pessoa vem e te entrega, aquele supermercado começou a crescer muito com o faturamento, porque as pessoas começaram a falar, eu quero ir para lá otimizando o meu tempo. Então, já ficou pronto. Você imagina assim, mas isso vai demorar. Eu achava que a inteligência artificial no campo jurídico demoraria, porque as leis brasileiras são complexas, né? E aí não demora, não vai demorar, porque nós já estamos utilizando a inteligência artificial, pegando os processos com leis, e ela já define, ela não julga, mas ela define quem tem mais, na lei, ela define quem tem mais
razão, vamos falar assim, Sim. né? Então aí o juiz pega aquele resultado e ele vai julgar em cima daquilo. Né? Agora, pegando aí o que você falou, até a Mônica deu uma introdução referente a isso, o que eu percebo? Às vezes, a gente precisa ensinar as pessoas a empreender e empreender de forma correta, não repetindo padrões comportamentais familiares, é entender o sistema, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa está com um ótimo produto em mão, uma ótima prestação de serviço, ou algo para ser lançado que vai ajudar milhares de pessoas e ele não consegue seguir adiante porque ele tem algum bloqueio, porque ele tem alguma crença, porque ele tem ali algum padrão comportamental repetitivo e aquilo vira um caos. A pessoa, eu imagino que você, como dá essas mentorias mais empresariais, mais de empreendedorismo, eu acredito que você deve encontrar pessoas que você deve falar assim, ele tá com a faca e o queijo na mão. Nossa, esse é o que eu mais vejo. E não tá sabendo o que fazer. Eu entro, Glá, e por muitas vezes eu tive que fazer um tratamento de inteligência emocional, de impacto emocional com o dono primeiro, para ele ver a potência que ele tá, para ele entender a algiva que ele é. E aí, quando ele realmente recebe isso, eu consigo resultados maiores. Eu consigo extrair dele o melhor. Eu consigo extrair dele o que é necessário. Tem algumas pessoas que eu não consigo extrair tudo? Tem, mas é porque ele está dentro da camada dele. Sim, de não consciência, tal bolha, né? de consciência, de tamanho. Né? Eu brinco muito com o empresário assim, quando ele vira e fala assim, eu quero buscar estabilidade, então você não pode ser empresário. Estabilidade não existe. Isso, então você não pode ser empresário. Eu quero ter um faturamento, já tá bom para mim. Eu falo, quando você fala já tá bom para você, você já diminuiu. Você já começou o seu processo de diminuir. Porque só de inflação, nós temos aí um gigante de inflação, né, que vai fazendo. Então, quando a pessoa começa a perceber assim, se eu faturar 100 mil por mês, tá ótimo. Ela já está estável. Só que ela não entende, é isso que eu falo, né? Eu falo isso muito para quem é CLT. A pessoa não entende, por exemplo, ela tem um salário ali, vamos dizer, de 7 mil. Só que para quem tem começou com salários de 2 mil, 3 mil e atinge um salário de 7 mil, vocês concordam que o ritmo de vida, né? Muda. A qualidade de vida muda? É a mesma coisa o empresário que chegou a 100 mil. Ele faz 100, ele tira ali um prolabore considerável, mas ele não percebe que a qualidade de vida dele, o ritmo de vida dele já não compete mais a 100 mil. E aí a pessoa não consegue passar daquilo. Porque acha que já tá bom. Mas é exatamente. E outra, vamos ressaltar, faturamento não é lucro, né? Com certeza não. E tem pessoas pecando com isso. Para chegar no 100 mil, por exemplo, lá atrás ela tinha um custo. Hoje, para ela fazer os mesmos 100 mil, é outro custo totalmente diferente. Então, se ela não tiver automação, se ela não tiver tecnologia dentro, ela vai estar pagando mão de obra braçal. Concordo. Aí pode errar, pode fazer diversas coisas. Vamos aqui, não vamos muito longe, não. A automação com o WhatsApp, agora. Que você manda lá e o WhatsApp responde para você. Já faz. Eu vou confessar para vocês, eu não sou expert em tecnologia, eu bato muita cabeça, eu gosto de lidar com o ser humano, por isso que eu acho que eu ainda sou muito resistente com a questão do online, porque eu gosto de pegar, eu gosto de sentir, eu gosto, sabe? Eu preciso da energia. Quem é boa nisso é a Mônica Maciel. Fala pra gente, Mônica, como... A Mônica hoje, esses dias, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, nas COP. E aí ela virou pra mim e falou assim, acabaram-se seus problemas, agora nós temos... Qual que é, Mônica? Chat GPT. Mas olha pra você que maravilha que foi o Chat GPT pra vida nossa. Hoje eu uso o Chat GPT, né, também. E não só COP, né? Não, em geral, pra tudo. Gente. Você coloca lá, eu quero a casa de 1 milhão. Ele vai te dar a casa de 1 milhão. Eu quero a casa de 6 milhões. Ele vai te dar uma casa de 6 milhões. Mas é engraçado que quando você falou isso, Ricardo, me veio à memória aqui essa referência que tem hoje e está até ligado a alguns dos tópicos aqui que a gente vai abordar, que a gente até discutiu antes desse podcast. A figura hoje, quando você fala de inteligência emocional, e isso é uma pergunta que eu jogo para você, eu vou jogar para a Priscila e a Glá também vai responder, é uma pergunta para nós 4 aqui respondermos, a figura hoje de você como um papel de empresário, porque você é contribuição na sociedade de um modo geral. A sua figura hoje na parte da gestão emocional, e quando a gente fala de uma liderança sadia, a gente fala que
que a liderança, ela escorre, né? Eu jogo aquele óleo ali e ele escorre ali sobre a barba do profeta e ele chega até os funcionários. Então, existe uma relação, principalmente com a tecnologia avançada da forma que está. Então, hoje existe uma relação muito mais ríspida do funcionário. Eu percebo muito isso, porque eu tenho uma loja de celular aqui na região, a gente trabalhou por comércio também por muitos anos, e eu vejo que existe uma relação muito ríspida ainda de pessoas para pessoas. Então, assim, do empresário, muitas vezes, ele está numa coluna no qual ele não consegue ter aproximação com esse colaborador, por falta, muitas vezes, de inteligência emocional. E é onde a gente vê que a maioria dos funcionários, eles têm ótimos produtos, têm ótimas fatias de mercado, mas ainda não se reconhece para tal, porque não conseguem gerir a gestão emocional e passar isso, escorrer para os funcionários, no qual esses funcionários sejam bem vistos dentro da empresa e queiram crescer. E quando eu lembro disso, eu lembro muito de uma referência que o Pablo fala: o funcionário entra dentro da minha empresa, ele tem prazo para sair. Uhum. Porque ele tem que ter um prazo de validade. E às vezes o empresário, de uma forma geral, hoje no Brasil, a gente vê muitos mineiros, nós mineiros somos muito assim, de querer saber, é o famoso: eu tenho que pegar, eu tenho que sentir. Mineiro é desconfiado, né? Desconfiado. Mineiro é aberto a tudo. Eu tenho uma linha de cosmético, né, que eu lancei, acho que deve ter uns 3 anos, e aí quando eu comecei a montar, né, formulação da linha, todas as pessoas falaram: se deu certo em Minas, vai dar certo em qualquer lugar. Então, as pessoas validam em Minas primeiro. Sim, isso é aqui no Sul, tá? Sim. Nestlé, várias marcas são testadas em Minas e no Sul. Amor do Ouro. Eu ia contar para você, sabe, Mônica? Meados de 2005, mais ou menos, eu estava no sul de Minas, em Pouso Alegre, e eu ficava num hotel lá, e eu encontrava com um senhor que vendia ouro e relógio... relógio... eu acho que é técnicos, o relógio dele, eu não lembro direito a marca, e eu cheguei no hotel e ele estava xingando, e eu virei para ele e falei: o que foi? O que está acontecendo? Aí ele: vocês mineiros... é difícil demais trabalhar em Minas Gerais. Eu tenho que trazer o relógio, falar que ele é a prova d'água, colocar ele dentro do vidro lá, cheio d'água. O cliente fala assim: eu preciso... Né? Quanto tempo ele dura? Não, então deixa ele aí, deixa eu ver se ele vai durar mesmo. O cara não acredita que é a prova de água, o relógio e tudo. Então, assim, nós mineiros, nós somos realmente desconfiados. Mas, muito mais, quando você acredita totalmente. Então, muito mais com uma experiência nossa, você fala assim: eu quero crer para eu entender isso. A gente é curioso, entende? Então, a gente não é que é desconfiado, você quer entender aquilo. Você é curioso, você é detalhista, você olha detalhe. Então, e quando você acredita, você acredita. Agora, o mineiro tem um coração gigante. Tem. É fato. Entende? Agora, na questão do empresário que você falou... Sim, responde para nós aí, Priscila. Uma coisa que o Ricardo e eu tenho observado é o seguinte: a empresa, ela é praticamente assim... é uma pessoa, uma família, e embaixo daquela família tem várias famílias. Então, quanto mais funcionários, mais famílias vão ser abençoadas. Mais eu ajudo. Quanto mais pessoas eu contrato, mais pessoas eu ajudo. Então, mais eu tenho poder de compra. Isso é prosperidade na empresa. As pessoas, quanto mais pessoas, mais prosperidade. Sim. Pessoas são a prosperidade. Isso, a vida é prosperidade. Ninguém ganha dinheiro sozinho. Ninguém faz dinheiro sozinho. Mas é uma outra crença. Eu falei isso numa live minha ontem. As pessoas têm medo do dinheiro. Ela tem medo de falar, ela tem medo de cobrar, ela tem medo de se posicionar, ela tem medo do dinheiro. Se ela tem medo de pagar, ela tem medo de receber. E se ela tem medo de receber, ela tem medo de pagar. Então, é uma crença. E aí, quem tem medo, sabendo que o dinheiro é uma energia, é o fluxo de energia, sim, ela retém, não anda a energia, né? E eu, só completando, fechando aqui, a questão de que quanto mais funcionários, mais próspera a empresa, né? Tem a questão também de o Ricardo
principalmente nas mentorias, nas consultorias dele, ele fala qual que é a missão, qual que é a sua missão. Você já falou sua história para os seus funcionários? Você já contou a sua missão para os seus funcionários? Faz total. Quando a pessoa... Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Sim, porque vira uma missão coletiva. Claro. Aí é um grupo de pessoas batalhando em prol daquela missão. Concordo. Não é só eu tô aqui fazendo dinheiro pro meu patrão colocar no bolso. Não. Eu vejo isso como uma escassez a relação patrão-funcionário, como uma escassez de mão de obra no mercado, justamente por conta desse ponto. Sim. As pessoas estão muito perdidas e elas, quando elas chegam numa empresa, elas não têm esse acolhimento por causa da falta de inteligência emocional do patrão, do coletivo ali que está operacional naquela empresa. Então, não consegue ver aquele funcionário. Então, vamos dizer assim que existe um ranço hoje. E a maior disputa hoje no mercado é o quê? Mão de obra. Você não acha mão de obra qualificada. Eu vou comentar duas coisas com você. Vou falar da Priscila. A Priscila falou um ponto. Eu pego a pessoa de surpresa, geralmente, e começo a perguntar a ela. Vamos lá, qual que é a sua história? Como é que você chegou aqui? Quem faz pergunta ganha o jogo, não ganha? Qual foi o seu início? O que aconteceu? Então, assim, teve um filho de um funcionário, de uma das empresas, que o filho não sabia a história do pai. Olha isso. Então, assim, ele começou a chorar, abraçou o pai e tal. Por quê? Porque é muito forte. Mesma coisa a pessoa que tem... E o filho já está dentro da empresa. Ele já está dentro da empresa e não sabia. Entendeu? E não sabia. O que eu ouvi essa semana? A pessoa casa e não conhece o sogro e a sogra. Nossa. Que esse mundo tá tão modernizado, as pessoas vão... Acontece. Pri, acontece. O mundo tá tão... É uma coisa que a gente sempre fala, né, Mônica? Sim. O óbvio precisa ser dito todos os dias. O óbvio precisa ser dito, gente. Depois que eu entendi... E eu custei para pegar essa chave. Eu falei, gente, a gente passou de dizer o óbvio. Paramos de dizer o óbvio. Nós, Glá, a gente vai no desenvolvimento pessoal e chega num patamar que você acha que tem muita gente que tem a mesma consciência que você. A mesma mentalidade, né? Então, aí que tá o problema. Porque às vezes você vira e fala, nossa, mas isso é tão, assim, é tão básico, tão raso. Que aí eu comecei a fazer algumas palestras, às vezes, trazendo aquela coisa muito básica, porque se eu imagino que deve ter sido uma das melhores, porque também a gente chega num nível de tipo assim, eu já sei tudo, né? E aí a pessoa acha que é o suficiente. Eu falo, gente, quanto mais estudo, mais eu aprendo. Nossa, eu também. E eu ouvi uma frase por muitos anos que conhecimento não ocupa espaço. Não. Só que tem pessoas que eu vejo, né? Eu imagino que você, como treinador, né? A Pri também palestrante. Eu imagino que vocês percebem que a pessoa fala assim, eu já sei isso daí. Não, eu tive um cliente que tudo que eu ia fazer, ele falava, mas isso eu já sei. Aí eu comecei a questionar ele o seguinte, tudo bem, você sabe, mas eu quero saber o seguinte, você está fazendo? Aplica. O saber é diferente de aplicar. E aí eu comecei a fazer, você vai aplicar um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, até chegar lá na frente, um dia eu perguntei para ele, você já viu o tanto que você cresceu? Você já percebeu o tanto que você já evoluiu? Para de falar eu já sei, porque às vezes você fala eu já sei, a pessoa não te ensina, e você sabe de um jeito, e a pessoa vai te ensinar de uma outra forma. Quando você fala isso eu sei, você deixa de ouvir uma segunda fórmula para você. E porque cada um tem uma visão. Às vezes eu aprendi de um jeito. Glá, fazendo treinamento, isso aconteceu comigo. Eu me desbloqueio por diversos momentos. Hoje eu tive a gente dando treinamento, a gente desbloqueia, né? Eu tive o Rafael, meu filho, ele que fica no som para mim, ele que tem todos os meus slides, tudo. Eu fico até assim pensando uma hora. Falo assim, se ele voar, eu tenho que deixar ele voar. Mas se ele voar, o que eu vou fazer sem ele praticamente assim, sabe? Eu fico ele assim, pode ser seu sucessor, se ele voar, dele, porque ele hoje está no exército, então assim, ele está querendo seguir carreira militar, então eu penso assim, se ele voar, como é que eu faço, meu Deus? Se ele for embora, como é que eu faço? Eu já pensei umas 2 vezes. Deixa ele ir. Quem tem um não tem nenhum, já coloca alguém para treinar junto com ele. O Rafa comigo, assim, no meio de um treinamento, e eu acessei algumas coisas de papai. São quantos filhos, Ricardo? 5, eu tenho 5 filhos, não esquecendo, né? Família grande. 5. Dos 5, 3 minhas, mas são 5. Eu tenho uma primeira esposa, tive 2 filhos com ela, e conheci a Priscila. Você é jovem, vocês são jovens com 5 filhos. Não sou tão jovem assim, não, tenho 42 anos.
Vou falar que eu sou o mais velho, viu, Clara? Eu sou o mais velho aqui na mesa. A ordem de quem chegou primeiro, a ordem sistêmica aqui, gente. Esses dias eu tive num lugar, e aí quando esse é o que opera a mesa de som, é o Tudo. mais velho? Ah, legal. E aí o que aconteceu? Ele é o mais velho nascido. Nascido, isso. Sim, porque o Ricardo Eu perdi um primeiro. sim. Ah, legal. O que aconteceu? Eu acessei umas coisas de papai e eu comecei a chorar. E ele vendo eu chorar, e eu sentei do lado da mesa, comecei a desligar o microfone, dava uma respirada e soluçava, chorava, ligava o microfone de novo, respirava fundo e ele me acalentando, assim, passando a mão nas minhas costas, calma pai, calma. Não, calma, eu tô bem. Mas assim, eu custei a entregar e eu estava no meio de uma dinâmica. Você eu acessei junto. O que Acessei você junto com tá as parecendo pessoas. uma pessoa que eu conheço. Duas pessoas que eu conheço. Gente, eu não sei entrar em treinamento se eu não me entregar no processo. E eu, às vezes, eu tô verbalizando para outra pessoa e tá verbalizando Servindo para mim também. Também. Sim. Porque a gente não... Quem gente é vive intenso. o propósito, gente, não Glá. tem como ser superficial. Não. Não Lá, tem como. Você, assim, nós nos conhecemos através de uma mentoria, certo? Sim. Então, lá em janeiro, aquela mentoria que você estava prestando para mim, você viu o quanto que eu chorei nas mentorias, chorava. Entrava O Ricardo em todos os processos, né, e o Pri? Ricardo ficava assim, Priscila, o que tá acontecendo? E eu, Esse nossa, trem tá sendo bom pra você mesmo? aí nós fomos pro ID, né? Passei aquela mentoria e fui pro ID. E, gente, eu tive uma entrega tão boa, foi tão bom no ID de janeiro, porque era um produto novo que eu estava colocando ali, era um Sim. novo conteúdo no ID, mas eu não queria entregar, porque era um conteúdo que mexia com a minha ferida. Olha. Eu não queria acessar Eu aquilo. lembro que a gente falou sobre Sim, isso, né? sim, sobre o feminino O ferido. feminino, Feminino verdade. Sim, e eu não queria trabalhar. E o Ricardo, eu quero que você leve esse conteúdo. Eu falava, Ricardo, mas eu não quero trabalhar isso. Ele, eu quero. Ricardo, tem homem e mulher. Ele, amor, você sabe que são energia masculina e energia feminina. Você sabe o que aconteceu ali com você? Você estava com a síndrome do impostor. Isso. O síndrome do impostor é o seguinte, você não acha que está habilitado para falar daquilo que você passou. Mas ninguém mais habilitado do que quem Sentiu passou por um na pele. processo de casamento, de relacionamento, de Sim. feminino curado ou ferido, de dinheiro, de dívidas, do que quem passou, porque só quem passou por esse processo tem as habilidades e os Sim. recursos para ajudar a outra Sim. pessoa. Quem nunca Sim. quebrou não sabe o que é quebrar. Então ele não tem ali a experiência não tem. do quebrar. Agora, quem já quebrou, ele sabe exatamente o que Ele é. sabe aonde sabe não onde errar, ele ele vai errou. errar, Ele vai mas errar em em Mas outros outros lugares. não no isso. mesmo, né? Então, Exatamente. ele é muito mais forte para passar por alguns processos. Nesse dia do Feminino Ferida, a Priscila entrou e foi assim. Eu virei para ela e falei, amor, eu preciso E você desse conseguiu? assunto. Depois a gente Conseguiu, a conversou. Priscila hoje Não, e eu manda fiquei muito bem. impressionada porque os homens que estavam presentes, Entrou também no eles processo. prestaram bastante atenção Que e chegaram isso? depois me dar feedbacks positivos. E eu fiquei assustada, porque eu não Ricardo, esperava eu te amo. uma Não, freira. Daniel, o Daniel já esteve aqui? Já teve um bom Ah. Daniel é um grande amigo, parceiro, tá junto com a gente. E o Daniel é um cara que eu já peguei ele algumas vezes na curva, Ele sabe? falou comigo, eu peguei meu carro, fui lá no Ricardo, tomar uns conselhos com ele. Eu falei, a gente tem que ter conselheiros, Sim. né? A gente tem que ter mentor, Sim. a gente tem que ter conselheiros, a gente tem que ter as pessoas da qual a gente confia, né? Para contar a nossa vulnerabilidade, para a gente ter aí um fôlego de vida, porque às vezes é difícil, né? Glá, você é empresária. Eu sei disso porque eu já passei por isso. O empresário, ele é sozinho. É uma solidão. Por quê? Seu parceiro. Você imagina um cara que fatura aí uns 4 milhões mês. Se ele vira para a esposa e fala assim, ó, eu peguei no banco 12 milhões. Essa mulher fica louca. Não, o pior, quebrei. Ou eu devo. Eu ou peguei e devo quebrei 5 ao mesmo milhões. tempo. Isso. Então, assim, ele não pode contar, às vezes, Não. algumas coisas. Nossa, Ricardo falou parceiro. tudo, não tem como. Então, ele não O tem parceiro, pra quem dono contar. dona de casa, você conta que você pegou 12 milhões, você, meu filho, você tá doido, você vai fazer o quê com esse No outro dia, dinheiro? sim. Ele não tem pra quem contar, ele não tem um amigo. Imagina um amigo de futebol, o cara tá lá, ganha, sei lá, 5 mil reais e o cara que fatura 5 milhões vira pra ele e fala, nossa, eu tô muito apertado. Ele vai olhar pra ele e fala assim,
você, faturando 5 milhões, para falar para mim que você está apertado. Então, assim, Né? eu tenho alguns amigos, eu tenho um amigo meu, você sabe quem Poxa, é, ele nós fatura estamos mais de um 50 aulão milhões aqui. mês. Vamos chamar, gente, quem tá aí, por favor, Manda- que a minha mandem câmera é essa aqui, perguntas. gente, por favor, quem tá aí nos assistindo, manda pergunta, tá um aulão aqui hoje, um aulão Bora. sistêmico de treinador, de empreendedorismo, hoje a gente tá falando de tudo aqui, sem limite. Então, ó, curte, compartilha aí, marca o Ricardo, marca a Pri, que também tem uma história linda, né, são parceiros de missão, além de serem casados, a Mônica aqui, que vai agora, domingo, já tem oratória na praça. Eita. Gente, aqui o povo, quanto mais a gente transborda, mais a gente tem recurso e nós somos fontes inesgotáveis de recursos. Com Quem está certeza. movimentando vai sempre ver possibilidades. Então, vai no grupo aí, quem é do nosso time aí, vai no grupo, manda, dispara, porque tá um aulão, tá um presente isso, E gente. tem dia que eu tenho que sentar com o empresário e bater um papo com ele mesmo, assim, sabe? Assim, das dores mesmo, assim, das dificuldades. Olha, eu ia contar, vou contar para você o seguinte, um dia um grande amigo, ele fatura mais de 50 milhões ano, ele chega para mim, eu sei que ele tem muita grana, muito funcionário e tal, ele chega para mim e fala assim, Ricardo, eu tive que pagar com cheque especial o meu vale hoje, das pessoas que trabalham comigo, porque amanhã entra um cheque na conta e se entrasse o cheque na conta eu não tinha o dinheiro para pagar o vale. Então eu adiantei 2 dias o vale. Então muita gente chegou na empresa para mim, batendo nas minhas costas, falou, que isso, tá sobrando dinheiro, pagando 2 dias adiantado. Então assim, e ele virou e falou assim, e ele não sabe de que nada, agora inocente. eu tive que deixar de pagar um fornecedor por conta disso. Então assim, se o meu gás acabar hoje, eu tô sem grana. Então aí você imagina a dor desse empresário. Lógico que hoje ele já saiu dessa situação, foi um período, ele ficou sem receber grandes projetos, algumas prefeituras deixou de Sim. pagar ele ficou sem receber de grandes projetos, mas o que eu quero falar é o seguinte, olha a dor, com quem dividir uma coisa Sim. dessa, olha que dificuldade de dividir algo com quem? Com um parente, com um amigo, com um cara que nunca fez 50 milhões ano, como que ele divide? Se ele vai para um Meu concorrente, Deus, por verdade. exemplo, se ele vira e fala assim, ó, eu tenho um amigo que vai me entender que ele é meu concorrente, nós estamos passando pela mesma situação, por exemplo, ele vai dar essa arma para o concorrente? Ele não tem. Quero te fazer 2 perguntas. Você acredita que as pessoas quebram a empresa ou você acredita que ela desiste? A outra pergunta é o seguinte. Posso te responder essa primeiro? Mas anota aí para eu não esquecer a outra. Vencedores. Pode anotar. Anota aí. Primeiro eu perguntei se as pessoas quebram ou se elas desistem. E segundo, que eu tô ouvindo que você falar, me veio assim, solidão, assim, do É uma sabe, vida do solitária. empresário. Isso. Vida Anota isso solitária. aí. Se é uma Ó. vida solitária. Porque me veio isso aqui na cabeça. Vencedores não são aqueles que são os melhores. Vencedores são os que não desistem. Nossa. Se você perguntar um jogador de futebol de alta performance, ele no CT tinha gente melhor do que ele, no treinamento tinha gente melhor do que ele. Mas desistiram. Mas desistiram. Ele conheceu pessoas melhores do que ele lá atrás, quando ele começou. Então, assim, você pode perguntar qualquer pessoa, na sua sala de aula, Glá, tem pessoas na sua sala de aula de escola, lembra aí de um amigo que era muito mais inteligente que você. Nossa, verdade. E você olha ele hoje, ele desistiu dos projetos Mônica. dele, desistiu da vida dele. Então, Mônica assim, Muniz na área. Estou que revisando aula, conteúdo. E assistindo vocês. bacana. É isso aí. Eu quero falar assim, então não desista do seu projeto. Eu e a Priscila, nós não íamos fazer mais o Método ID, não por desistência, porque outros projetos nossos nasceram e estão dando muito mais certo. Então, assim, não que o Método ID não dê certo, mas é porque eu precisava de gastar uma energia muito grande para que algumas pessoas tomassem consciências de algumas coisas. Então, nós decidimos, eu e ela. Eu passei por cirurgia, falei, eu estou muito cansado, fiz 2 palestras abertas e falei, não vou fazer mais, estou muito cansado, vamos dar um tempo em palestra aberta. Eu fiz um Método IT com 20 pessoas por conta de cansaço. Eu estourei assim, falei, não vou fazer. Eu desmarquei
No dia que começou o tráfego, acho que rodou 2 dias de uma cidade, eu mandei no grupo com as pessoas, olha, infelizmente, eu vou encerrar, não vou fazer mais essa palestra aberta, eu tive que encerrar e tudo, pedir desculpa às pessoas, e eu ofereci o método ID no grupo, mas Sim. as pessoas não têm tomada de consciência, mas o que eu quero falar? Você desistir, você perdeu. O melhor entregador, a melhor pizza da sua cidade não é, de fato, a melhor. Não é a mais gostosa. Lição, não é a mais gostosa, é a que mais aparece, é o cara que mais está insistindo com o negócio dele, olha, é o cara que mais busca o cliente. Já podemos acabar o podcast por aqui, porque se vocês não entenderam o Brasil, vocês não vão entender nunca mais. E sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas desistindo no primeiro obstáculo. Na primeira dor de barriga. E o que a Pri chegou falando, tá tudo acontecendo e a gente acha que não tem nada acontecendo, que não tem nada dando certo. Só que eu gosto muito de recitar a metáfora do bambu chinês. Né? Quando ele aponta, ele já tem metros de profundidade, raiz, né? Gente, de raiz. E é essa estrutura que não balança. Com certeza. É essa estrutura que não fica desestabilizada quando vem os confrontos. E, gente, vamos aqui também, né? Cada degrau é um outro obstáculo, é outros desafios, são outras pessoas. E aí a pessoa desiste. Eu sempre falo que desistir não é uma opção. Não. Mas quando você fala isso aí também, Glé, é engraçado, porque o Brasil já tem um dado, e esse dado já é fixo hoje. Dentro do programa brasileiro, que é as informações administrativas do Brasil com relação ao Cefaz, que é que rege toda a parte do CNPJ, 95% dos CNPJs que abrem, eles não têm uma sustentação legal dentro do prazo de 1 ano. Mas sabe o que eu acredito muito também? As pessoas abrem coisas a todo tempo sem propósito. Eu ia chegar nisso O que nasce sem propósito. A pessoa que chega perto de mim, eu tô abrindo um negócio que vai ser extraordinário, que vai me dar ganhar muito dinheiro. Falei, não abre, que não vai dar certo. Já fechou. Porque se você não abre um comércio, se você não faz uma proposta para ajudar as pessoas, você nunca vai ter o resultado. E o resultado é a consequência daquilo que você entrega. Que aí vem o benefício, o dinheiro. Mas se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, a conta não fecha. Sabe como é que eu comecei a dar mentoria? Eu comecei a dar mentoria o seguinte. Um cliente um dia virou e falou assim, Ricardo, se você tivesse 200 mil reais hoje, o que você fazia? Eu falei assim, eu fazia isso. Ele fez, deu certo. E aí outra pessoa chegou e falou assim, Ricardo, foi surreal. O que você... Foi surreal. O que você faria... Beijo, Marisa. O que você faria se você fizesse esse dinheiro? Eu falei, não faz isso. Eu, no seu lugar, faria isso e isso. Então, assim, eu virei um dia para você e falei assim, bem, como é que eu vou monetizar essa sabedoria que eu tenho? Eu não sabia como eu ia monetizar. Colocar isso no papel, entende? Colocar para a pessoa falar assim, vamos fazer isso. Quando as pessoas me procuram hoje para negócio no ramo têxtil, para negócio em qualquer tipo de ramo, a metodologia, ela é única. Olha, ela está aí. É o que você começou falando, o básico aí, está aí o básico. Ela é única. Nós iniciamos o processo de erros na contratação. Quer ver uma coisa? Nós temos 4 perfil de comportamento humano. Isso. Né? Então, o DISC está aí, tem quantos anos? 1954, eu acho. Então, vamos analisar. Tem gente que não se conhece. Se nós temos 4 perfil de comportamento humano, como é que você coloca uma pessoa que odeia vendas, odeia pessoas, dentro de uma loja para vender? Se ela não tem essa habilidade. Verdade. E você contrata por afinidade, é uma prima sua, é um parente. Eu acho que é o pior erro você contratar parente. Mas é uma indicação, é uma vizinha que você conhece. Você não contrata ninguém pelas habilidades. Não, e você não pode contratar aquele que você não pode demitir, porque você fica constrangido ao demitir. Na verdade, Minha vamos vida mudou entrar... depois do método ID. Gente, tem bastante depoimento do método ID, hein? Mas é engraçado. É assim mesmo, o ID? O ID. É o legal. workshop. Eu não costumo nem falar o nome do ID, não, porque as pessoas acham que é uma... Sei lá, a pessoa tem medo de ser um negócio de igreja, eu sou cristão e tudo, e a pessoa que me conhece verdadeiramente acha que por ser minha vida, acha que é igreja. De enviado mesmo, mas né? na verdade é identidade em Deus. Olha que lindo. Por quê? Porque
treino minhas filhas dentro de casa para ter identidade em Deus. Olha. Eu falo, você é feia. Ela fala, não sou feia, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu acho Deus maravilhoso, então eu não sou feio. Por quê? Porque a pessoa precisa de ter identidade. Eu, Ricardo, não conheço a Mônica. E a minha opinião na vida da Mônica, se eu falar qualquer coisa com a Mônica que magoa a Mônica é que se sentiu ofendida. Porque a minha opinião não pode fazer valer a vida da Mônica e anular toda a vida dela. Se eu não sei quem eu sou, qualquer opinião muda a minha... Então serve de identidade. A identidade sua, ela é única. Você já viu que Deus fez você único no mundo? Com as suas habilidades, com a sua vivência? Você é o único. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança dele. A primeira identidade que a gente tem, eu acredito nas 7 camadas da identidade. Já ouviu falar disso? Já, nós então, dois. A primeira é a que Deus disse que eu sou. Se eu firmar só nessa, eu já estou segura em todas as outras. Nós dois, assim, sabemos da importância do sistêmico na vida de qualquer pessoa. E eu falo o seguinte, se o seu pai e sua mãe jogou você na lata de lixo, você pode ter certeza que você é um projeto de Deus e que os dois deram o melhor que eles tinham para você, que é o dom da vida. Olha, então, vocês hoje estão arrebentando. Olha, vou falar para vocês, esse retorno nosso dessa segunda temporada, gente, tá um nojo. Hoje até eu tô tomando aqui do Ricardo, da Priscila, gente, que isso? Então é uma fortaleza na identidade em Deus. Nós precisamos compreender isso. Nós somos únicos. Nós temos um propósito de vida. Se você não está vivendo, muita gente fala de propósito. O que você carrega? Você é único. Entende? As habilidades que você tem, o emprego que você tem não te forma a pessoa que você é único. Não mesmo. Então, o que eu até brinco assim em vendas, né? As pessoas às vezes acham que venda, ela não tem técnica. Eu ensino técnica para a pessoa vender e eu ensino técnica para a pessoa comprar, para a pessoa comprar. Por quê? Porque o dono da empresa, ele precisa ter técnica para comprar. Entende? Eu até conto um caso da Priscila que ela virou e falou assim, eu quero comprar um carro. Falei, vamos embora. Eu quero um carro. Eu falei assim, você já andou no carro? Já andou no carro? Não andei no carro. Falei, vamos andar no carro? Vamos para a concessionária? Vamos. Cheguei lá, o vendedor nos atendeu. Eu virei para ele e falei assim, ela quer comprar o carro. E falei, a marca do carro, estava tudo lá. Ela quer comprar o carro. E ele vira e fala, vou te fazer a apresentação, olha, eu não podia te atender, mas eu vou te atender aqui, eu sou de outra área, eu vendo outros produtos aqui dentro da empresa, mas eu vou te atender. E ele saiu para a apresentação dele, eu dei um passo para trás, falei, eu não vou vender esse carro para ele. E ele começou, rodas de liga leve, faróis de LED, eu pensei, vai ralar as rodas desse carro na primeira semana, ela não está nem aí para as rodas desse carro. E ele começou... Ela só quer saber se ele sai do lugar. Ele começou a falar tudo sobre o carro. E eu olhava aquilo e falava, gente, ele perdeu a venda desse carro. E eu fiquei para trás. E ele tentando olhar para mim, eu dei mais um passo para trás. Falei, não, o carro é dela, é ela que quer. Eu não vou vender esse carro para ele. Ele não perguntou para ela absolutamente nada o que era importante para ela naquele carro. Nem se ela tinha carteira. Ele não perguntou. Quando ele foi colocar ela no carro, ele colocou ela do lado do passageiro. Você acredita? Ele não fez absolutamente nada para levar ela. Ele nem ofereceu para ela, vamos sair no carro, hora nenhuma. Quando chegou lá no finalzinho, ela olhou para mim e falou, vamos embora? Eu falei, vamos. Eu dei uma risadinha e falei, velho, o carro era dela. Ela queria o carro, se ela andasse no carro, eu tenho certeza que ela ia comprar o carro. Ela queria aquele carro, ela não tinha andado ainda no carro, ela só era andar, era um carro zero, cheirando a novo. Ela ia ficar apaixonada se ela tivesse dado uma volta no carro, tenho certeza disso. Você saiu sem levar o carro? Não, ela virou para mim e falou assim, vamos embora. Então, existe vendedor que ele não tem técnica para vender e ele perde a venda ele garantida. Ele foi falar coisas técnicas do carro. Para mim não interessa coisas técnicas. É você que leva o carro no mecânico. Entendeu? Então, qual a diferença
teria para mim? Não, nada a ver. Nós somos assim, somos muito racionais e replicamos aquilo que foi falado pra gente. Então, às vezes, eu nem não culpo ele, mas eu culpo a equipe de treinamento mesmo, de não saber técnica mesmo, de fazer boas perguntas. Aí você tinha que ser chamado do gerente e falar, olha, eu trabalho exatamente com isso. Eu conheço o dono, o problema era esse, que eu encontrei com o dono na semana, eu falei pra ele assim, velho, você tá a pé de vendedor. Você perdeu uma venda de um carro Granger, ficou até meio assim comigo e tal, mas é verdade. Por quê? Porque eu brinco que a Priscila conta essa história brincando mesmo. Tem técnica, tanto para comprar. Tem você lembra do café no Bully, Glá? Lembro. Você lembra do café? Ratinho. Era do Ratinho o café no Bully. Verdade, sim. E aí o Ratinho tinha uma propaganda na televisão, eles tentaram entrar numa rede de supermercado lá da nossa região e não conseguiram, eu conheci o vendedor. E aí nesse dia veio um gerente de fora para atender a rede. E a rede vai com o comprador sem técnica nenhuma e vira e fala assim, para você entrar aqui você vai ter que me dar 50 mil quilos de café. E aí o cara vira e fala, é 50 mil quilos de café que você quer? Não, então tá, então você vai ter os 50 mil quilos de café, porque é enxoval que eles falam, não sei nem como é que é direito. Quando o gerente saiu de lá, ele virou você, eu vim preparado para dar 200. Ele pediu 50. Então, assim, existe técnica para comprar, entende? Então, você necessita de técnica. Nós estamos num mundo de gigantes. Mas eu posso te falar uma coisa? Tem pessoas que têm medo de vender também. Tem pessoas que acham que... Eu falo que vender é salvar vidas. Nem vender, Glá. Tem pessoas que têm medo de precificar. Sim. Logo ela não sabe nem vender. Não, mas se ela não sabe quem ela é, se ela não, se a pessoa não sabe quem ela é, para onde ela está indo, onde ela quer chegar, não adianta. Qualquer coisa que ela vai fazer vai gerar o mesmo resultado, porque ela não tem parâmetro. E ela está sempre medindo a vida pela régua do outro. Com certeza. E você vai ver que é o que mais reclama. É aquele que não faz e ainda critica quem está fazendo. Eu vou te explicar, eu faço uma analogia de um pássaro. Eu tenho até isso num dos meus treinamentos. Eu ponho um passarinho, a mãe no ninho, colocando comida na boca dos dois, é um casal de passarinho, colocando comida na boca dos dois filhotes. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de achar de que o outro tem que me dar primeiro. É boquinha de passarinho. E aí eu falo na minha palestra o seguinte aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês querem ganhar mais? O segredo de ganhar mais é você fazer mais. Então você está lá dentro do seu patrão, todo patrão adora bom funcionário. A pessoa que faz diferença. Ele não quer perder. O mercado está ruim, você falou que o mercado está ruim de funcionários. Ele não quer perder. Todo patrão, ele vira e fala, eu preciso segurar os bons. Agora, a pessoa vira e fala assim, atende o telefone. Eu não sou telefonista. Aqui, limpa aquele banheiro. Eu não sou pago para limpar. Eu não sou pago para limpar banheiro. Aqui, faça mais para você receber mais. O mundo aí fora não é passarinho, não é isso. Seu pai e sua mãe fez tudo para você dentro de casa e agora você está achando que os outros vão fazer tudo para você. Faz primeiro para depois você receber. E o mundo corporativo é assim. Você vai lá, faz a diferença dentro de uma empresa, trabalha bastante lá dentro, o próprio patrão vai virar e falar assim, esse cara é bom, não posso perder, ele se destaca. Eu tenho que aumentar. Sim. Agora, se o patrão não aumenta, o mercado vê. Não engorda. Não existe. O mercado vê e vira e fala, quanto você ganha lá? Eu quero uma pessoa assim, igual a você. Eu ganho tanto. Vem trabalhar comigo. Já aconteceu. Vem trabalhar comigo. E sabe o que eu vejo acontecer também? Nós somos medianos ao contratar. Muitas vezes a gente não acha que a gente merece um bom profissional e pagar pelo resultado que ele dá. E aí a gente contrata um mau profissional, né, querendo o resultado, em vez de pegar a pessoa boa. Então, toda vez que você contrata para ajudar, ou contrata um familiar, ou alguém que você não pode demitir, né, eu fico com isso na minha cabeça, não contrate ninguém que você não possa demitir. Você fica insatisfeito com os resultados, não consegue fazer a transformação que o projeto ou a empresa busca, e você está ali trocando 6 por meia dúzia. Então, você está desequilibrando a balança do dar e receber, porque independente se você paga 1.500, se você paga 3 ou 6, o que nós precisamos? Do resultado. Quer ver uma coisa, Glá? A pessoa vem e coloca a esposa para trabalhar dentro da empresa. E ela chega às 10, ela sai às 16, ela não entrega o trabalho dela. Vai fazer ela tem um alto salário, ela tem um alto salário ali de gerente, né, de gestor e tudo e tal.
Ou a mulher emprega o marido, não estou falando de homem e mulher, mas acontece o seguinte, ou um filho, por exemplo, Sim. o cara emprega um filho, o filho não trabalha, não entrega a Só gerência. Então assim, é um alto salário, a pessoa não manda embora porque é filho ali naquela questão, e tem um péssimo funcionário. Sim. Um péssimo funcionário. Então, nós precisamos aprender com os judeus que não contrata filho primeiro, eles pedem o amigo, contrata meu filho lá, porque ele tem que bater cartão, Eu acho que ele se tem que saber que contratar tem horas que passar pelo pior setor. Tem, não, e Não aí é? contrata lá pela habilidade que a pessoa Sim. tem, a pessoa tem que crescer, tem que ser... Tem um amigo né? nosso que o pai, quando o pai já faleceu, mas quando o pai era vivo, levava ele criança para trabalhar no galpão. E ele trabalhava, e era coisa pesada que eles trabalhavam, sabe? Então o pai punha ele para ajudar a descarregar o caminhão quando Sim. chegava. E ele falava assim, ele ficava irritadíssimo. Por que meu pai tá fazendo eu carregar essas coisas? Tem peão para fazer isso. Então ele ficava bem chateado. E o pai chegava para ele e falava, não carrega assim, carrega desse jeito. E colocava, ajeitava nas costas dele para ele carregar direitinho. Aí diz ele que depois que o pai faleceu, que ele começou a tomar conta da empresa da família, aí um rapaz estava fazendo corpo mole, não estava querendo carregar daquela forma. Aí ele olhou pro rapaz e falou assim, aqui, não é assim que carrega não, carrega de tal jeito. Aí o cara falou, você aí, ó, tá achando que sabe carregar? Aí, tá querendo falar o jeito, me ensinar o jeito de carregar? Eu já fiz muito isso, eu sei Olha, direitinho pra você como que ver. faz. Aí ele pegou e carregou e mostrou, aí o cara pegou e fez. Não, ele tem consciência disso. Eu falo com o Ricardo, até pra gente colocar uma pessoa na casa da gente, eu costumo assim, eu sou meio emburrecida com o meu banheiro, eu gosto que o meu banheiro fica de tal jeito. Às vezes eu vou lá e falo, né, se a pessoa for lá e não limpar direito, eu vou lá falar com a pessoa, olha, não gostei, tem que ser desse jeito. E a pessoa vai, mas eu tentei e não dei conta. E eu pego, no outro dia, vou lá e limpo. E sabe onde que a gente E vai ficar do jeito que eu Pri? quero. A gente não gosta de dar feedback. Sim. A gente tem medo de contrariar. E você sabe por que a gente tem medo de contrariar? Porque a gente quer ser aceito. A pessoa Sim. que tem necessidade de ser aceito, ela não sabe dizer não. Ela não sabe dar um feedback positivo ou negativo. Ela tem a necessidade de agradar para pertencer. E aí, eu já estive nesse lugar. Eu contratava gente, eu imaginava assim, bom, eu contratei isso para limpeza. Obviamente, o óbvio, a pessoa vai saber limpar. Tá, a pessoa sabe limpar, mas como eu gosto que limpa, eu tenho que falar. Sim. Então, eu entrava como a gente tem muita dificuldade na mão de obra, né? Eu ia contratar, por exemplo, secretária, né, do lar. Eu falava assim, ó, pode ficar tranquila, eu sou uma pessoa super boazinha, eu não sou chata, meus filhos já estão mais adolescentes, já são mais independentes. Do jeito que você fizer, é bom. Qual que era a mensagem que eu transmitia? Qualquer coisa. Aí eu pensei, gente, essa conta não tá fechando, tá extremamente desequilibrada, porque elas me entregavam o que elas achavam que era certo. E eu, constrangida, com medo de desagradar, eu permitia. Até um dia, a primeira contratação minha, depois que eu tomei consciência disso, foi, eu sou insuportável. Eu sou chata com as minhas coisas, eu gosto das minhas coisas organizadas, eu gosto do meu banheiro limpo com água sanitária, eu gosto das minhas coisas guardadas, eu gosto assim, assado. Eu parei até de ter rotatividade na contratação. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim, eu vou ter uma palestra aberta em Divinópolis, ele virou e falou assim, não, eu vou levar uns funcionários meus lá. Eu falei, leva mesmo. Ele falou assim, a faxineira daqui, contratada para limpar, tá reclamando que tem que limpar. Aí eu virei e falei, pois é, pra você ver o nível que nós estamos vivendo. Não, é então, o assim, pote mijando no cachorro, literalmente. Mas a gente tem até que observar, eu já até analiso por um outro lado, porque às vezes a pessoa foi contratada para limpar, mas porque a empresa sabe que tem uma pessoa para limpar, Verdade. às vezes abusa também. Verdade, mas, entendeu? Às vezes tem o lixo ali, por que não julgar no lixo? Eu vou falar, por porque que domingo, vai julgar de qualquer jeito? Porque vai ter uma pessoa eu para não limpar. sei você, ué. Priscila, por exemplo, domingo eu penso assim, amanhã minha secretária tá aí, eu não vou lavar vasilha. Aí a secretária não veio. A gente briga, amanhã você Ai, vem, nossa, né? aí dá até Amanhã uma a moça dor. vem, né? Amanhã a moça vem. Amanhã você Não, vem. aconteceu isso comigo hoje. Eu falei, ai, deixa essas vasilhas aí. Os meninos não têm o hábito de limpar, porque a gente sempre teve secretária. Aí hoje ela manda mensagem. Hoje eu não vou poder ir porque minha filha adoeceu. Eu falei, alguém vai ter que pagar essa conta de limpar esses trem que ficou para trás. Então, assim, eu vejo o mundo empresarial,
As pessoas não aprenderam a ser empresários, arriscaram, acreditaram naquilo que ela tinha de convicção, Sim. né? Dos exercícios que eu faço, Glá, é justamente assim, ó, eu quero que todos coloquem no papel para mim a função. Por quê? A empresa, quando cresce acima de 50 funcionários, um funcionário treina o outro. E agora, aquele funcionário que está treinando o outro, é aquilo mesmo que você quer do serviço daquela pessoa que você está contratando? Você nem treinou. Então, ele passa do jeito que ele quer. E você já viu como é que são as pessoas com informação? Ele não passa tudo. Então, a primeira coisa que eu faço é alinhamento mesmo, saber o que a pessoa faz, qual que é a capacidade que você tem. Eu descobri essa semana num cliente que de 28 funcionários, 17 lavava banheiro, certo? Todo mundo colocava, eu lavo banheiro na quarta, eu lavo banheiro na quinta. Eu falei, quantos banheiros são? 2. Eu falei, mas todo mundo lava esse banheiro desse jeito, você está gastando muito material. Não, esse banheiro deve ter mais ou menos uns 15 dias que não lava. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, então observa. Aí nós mudamos. Hoje, eu virei e falei assim, aqui, você percebeu que a menina que emite nota fiscal lava banheiro? Aqui, ela é de escritório. Essa menina precisa ficar lá dentro do escritório. Você precisa expedir mercadoria. Ela não pode largar a função dela. Ela é cara para largar a função dela para fazer uma função que uma outra pessoa faz. Sim. Então, vamos fazer um alinhamento aqui de funções. Nós fizemos vários alinhamentos de função e começou a dar muito certo nesse sentido. É o óbvio, é coisa pequena que a gente começa a mudar e muda uma estrutura inteira de uma empresa. É engraçado que você falando, todo mundo tem que ter um consultor, né, uma mentoria, porque quem está dentro da ilha não consegue tem tanta ver, percepção. Não consegue. Às vezes tem os precisa sair da ilha para ter os resultados diferentes, e né? A pessoa fica tão presa no processo. Acontece muito dessas empresas, por exemplo, a pessoa já tem um resultado, já está tendo ali, já tem uma equipe legal, mas por que não ser melhor? Com certeza. Por que não ser melhor? Então, é negligente da parte do empresário pensar que se ele tá tendo uma visibilidade boa, tá tendo um negócio que tá indo, tá fluindo, ele pode ser melhor, olhando para esse processo. E em cima disso, a gente tem até um dos tópicos aqui que a gente tinha comentado. Vamos falar hoje sobre, nesse tema, falar sobre essas dívidas também que acontecem, que são dívidas emocionais. A Glá gosta muito de falar isso, e está muito envolvido com o que a gente faz hoje, que está relacionado à parte sistêmica. Uhum. E essas dívidas emocionais, muitas vezes, ocorrem nessas relações comerciais. E as relações comerciais, elas estão dentro de onde? Dentro daquilo que a Priscila falou, dentro das famílias. Sim. Então, quando eu tenho uma dívida comercial, ou quando eu tenho dívida de relações comerciais, e isso não ficou desequilibrado, ou muitas vezes acontece, e a gente traz para dentro do sistêmico, porque quantas e quantas empresas não têm acionamentos na justiça por conta de funcionários, até mesmo porque foi contratado para tal e não executou exercia tal, saiu da função, e existem muitos acionamentos hoje judiciais relacionados a isso. Entrega com é isso aí, Maurício, ele não pôde estar, mas está aqui. Falta, Maurício. Tá fazendo falta aqui. E é engraçado que essas dívidas emocionais, quando a gente fala, né, com relação às empresas, são dívidas que a gente traz também de uma relação que a gente tem dentro da nossa casa, e a gente vai pegar o vínculo emocional da família, toda a nossa história. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos começar aqui pela Glá, referente até essa parte aí do sistêmico. Então, na sua visão, Glá, com relação a essas dívidas emocionais através desses vínculos empresariais que a gente tem, quantas e quantas pessoas não saem feridas, a empresa também perde ou não? Eu acredito muito que a gente gera essas dívidas por prometer coisas que a gente não vai cumprir. E o empreendedor, assim como o empresário, ele trabalha muito com a emoção. Ele vê uma possibilidade e ele quer entregar ou ofertar mais do que é pedido. E aí ele começa a fazer promessas que ele não vai cumprir, onde ele gera contratos verbais ou não verbais que causam um desequilíbrio, pela visão sistêmica a pessoa não fica. Até mesmo pelo equilíbrio de dar e receber. Quando a gente empolga na possibilidade de ter um bom profissional, um bom prestador de serviço, a gente oferece mais do que a pessoa está habilitada para receber. E com aquilo ela vai embora. Ela não suporta, aquele lugar fica pesado. Não pela cobrança, mas porque é lhe dado mais do que ela compete a receber.
mais do que ela está preparada para receber. Então, isso acontece muito em relacionamentos, acontece muito em relações de amizade, em contratações, porque eu sempre dou mais do que a pessoa está preparada para receber. Ela vai embora, aquele lugar fica pesado para ela. E uma outra coisa, pela visão sistêmica, que eu gostaria de ressaltar é, quando uma pessoa sai de um cargo, que ela sai ali injustiçada, brigada, injustiçada, ela não se sentiu vista, a pessoa que volta a ocupar aquele lugar, ela não fica também, porque aquele lugar tem ainda ali um processo sistêmico que não foi bem resolvido. E que, pela visão sistêmica, você tem que fazer a integração, porque todos pertencem, e nessa integração, aquele local, ele passa a ser bem visto e outras pessoas passam a poder pertencer àquele lugar. Então, empresas que contratam e têm uma rotatividade muito grande no espaço, no local, naquele setor, é preciso se identificar quem saiu anteriormente, que se sentiu injustiçado ou que não foi visto ou validado, né, num lugar de honra pela empresa, porque todos que passam pela empresa têm a lei sistêmica que pertence, então precisa se ver isso para haver a integração para aquele sistema rotativo parar de acontecer. Olha que interessante. O dar e receber, né, ele é muito forte, porque quando você dá, igual você falou assim, você aumenta o salário, você faz mais do que a pessoa acha que ela está merecendo, ela não suporta e vai embora. Sim. Recentemente eu tive uma conversa com um dos nossos funcionários lá, ele é até assim, nem não é tão funcionário, não, muito mais que amigo, tive uma conversa com ele sobre isso, e eu tive que mostrar para ele o tamanho da importância dele dentro do nosso sistema para que ele pudesse compreender o merecimento daquilo que estava sendo feito na vida dele. Porque ele já tinha virado e falado assim, eu ia embora. Eu não ia ficar. Com certeza foi bingo, então, porque assim, ele se sentiu pertencente. Aí naquele momento... Ele se acha e fala, não, eu acho que eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais porque o que eu recebo é muito maior. Então, assim, ele fica sempre nessa dívida. Aqui, vamos embora. Vamos analisar o que você faz. Se eu não tivesse você aqui, o que eu teria que fazer? Qual era o desprendimento que eu teria? Então, tem diversas coisas. E eu trabalho com pessoas, assim, parceiras. Eu não ligo fim de semana, eu não brigo, mas aquela pessoa que chega perto de mim e fica assim, eu vou embora tal hora, vou fazer isso tal hora. Eu não preocupo se a pessoa chegou no horário. Não preocupo com nada. A pessoa sabe da obrigação dela, sabe que eu preciso dela. Comprometimento E dela aí eu não tenho porque eu não tenho porta aberta, então eu não preciso de abrir e fechar a empresa. Só que acontece o seguinte, eu preciso de comprometimento. Sim. Então tem dia que eu chego 9 horas da noite, 10 horas da noite em casa do trabalho. Agora, a pessoa está comigo? Está comigo. Quantas vezes a pessoa vive assim, que hoje eu não... Esses dias chegou um lá e virou e falou assim, eu vim, mas eu vim para pedir para ir embora. Porque eu não estou aguentando, eu estou passando muito mal. Falei, então por que você veio? Só ligar já dava para resolver o problema. Vai se cuidar, vai ficar tranquilo e tal. Não sei o que tem. Fiquei meio assim. Falei, não, vai embora. Fica quieto. Eu sei o que é passar mal. Então, assim, você precisa ter empatia com algumas pessoas. Tem pessoas difíceis que são preguiçosas, mas aí é um tipo de pessoa, uma falta da pessoa. Agora, a pessoa que ela é comprometida, ela tem um limite. Mas a gente consegue identificar também, né? Ela tem um limite de virar e falar assim, eu tenho um comprometimento e hoje eu não estou aguentando. O comprometimento dele era tão grande que ele foi lá. Eu falei, você não precisava ter vindo. Liga, quando for assim, manda uma mensagem, liga e fala, hoje eu estou mal. E quando você fala isso aí, Ricardo, está muito relacionado também à forma como a empresa se comunica. A gente fala de comunicação, fala de oratória, e hoje a gente vê que existe, por conta do próprio digital, das pessoas terem essa rispidez na comunicação. Às vezes acontece muito da empresa interpretar algo. Eu mandei uma descrição para você, mas nessa descrição ela tem só um texto, ela não tem uma emoção, ela não vai junto ali um sentimento, ela não vai uma raiva junto. Então, quem está do outro lado interpreta das diversas milhares de formas. Então, a comunicação, eu acredito também que transforma vidas. Principalmente dentro do ambiente corporativo, onde existe essa comunicação direta e existe essa comunicação para fins, onde a gente fala também a respeito das funções, que muitas vezes a gente não sabe delegar, é o que a gente entra na questão que a Glá falou, a gente não sabe delegar, logo eu não sei me comunicar da forma que eu quero o trabalho que seja executado. Essa semana, resultado que eu não comuniquei. Essa semana, só um minutinho, vou te cortar aqui rapidinho. Essa semana eu fui
estou procurando alguns lugares para levar a palestra, né? Sim. O poder do potencial. E quando eu fui fazer uma cotação, a pessoa me mandou o valor do local, o que tem no local, mas não me falou o nome dela. Aí eu fui e falei, por favor, poderia falar seu nome, né? A pessoa me deu outra resposta daquilo que eu havia perguntado e não me falou o nome. Eu falei, gente, eu estou conversando com o homem, eu estou conversando com a mulher, eu estou conversando com quem? Quem é a pessoa com quem eu estou conversando? Sim. Como que eu me relaciono com uma pessoa? E não passa segurança naquele lugar. Assim, e era um local que é um local, assim, se for olhar para a cidade, é um lugar referência, sim. Entendeu? E eu fiquei, gente, como pode? Eu tive que ligar para a pessoa, porque pelo WhatsApp eu já estava assim, eu não tinha conexão, não tinha pega, não tinha nada assim, sabe? Eu falei, como que uma pessoa está em atendimento ao público dessa forma? Olha para você ver. Falta treinamento e nós somos, né, auditivo, visual, sinestésicos. Então, assim, a pessoa que tem o atendimento via internet, ela tem que compreender uma coisa. Se eu escrevo texto, responde com texto. Se a pessoa manda um áudio, ela é auditiva, responde com áudio. Qual que é a melhor forma de você responder uma pessoa? Faz um vídeo de você, fala seu nome, fala o nome dela. Olha, Priscila, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, o que você precisar, nós estamos aqui à disposição e tal. Fala o nome da pessoa com qual você está se relacionando na internet. As pessoas gostam de se relacionar. Isto te traz muito mais segurança para que você feche as coisas. Quer vender um celular? Pega o celular, faz um vídeo de você. Ó, o celular que você está comprando é esse. Fulana, o celular é esse e tal. Eu utilizo algumas técnicas. A Priscila fica rindo porque eu dou treinamento para os meus clientes e dou para os funcionários. Então tem um monte de técnica que depois o cara é meu cliente. E ele fica assim, você fica usando essas técnicas comigo? Morrendo de medo. Fala, algumas eu uso. E lógico que eu tenho que esconder algumas. Por quê? Porque se você vira e fala assim, mas por que você esconde? Eu abro todas. Mas tem algumas, às vezes, tem hora que quem tem a capacidade de saber que é uma técnica que você está usando, fica meio assim, retraído. Então, algumas vezes eu uso algumas técnicas e essas eu não falo em treinamentos. Sim. Mas por quê? Porque tem cliente meu na sala de peso. E às vezes ele fica assim, será que o Ricardo está sendo verdadeiro ou utilizando técnica? E aí eu pergunto para ele assim, você utiliza perfume para as pessoas afastarem ou ficar próximos de você? Para as pessoas ficar próximas de mim. Então, você utiliza uma técnica para você atrair as pessoas. Da mesma forma que eu utilizo técnica também para ter um melhor relacionamento. Não significa que eu vou te persuadir a ponto de você não saber o que você está fazendo e fazendo as coisas que você não gostaria de estar fazendo. O poder de decisão é sua. Só que aí eu comento isso com eles e falo isso. As pessoas não sabem lidar com as outras pessoas. Vai numa repartição pública para você ver. Ela odeia trabalhar com o público. Não, ela está ali pela estabilidade do dinheiro. É o fim do fim. Ela está ali pelo dinheiro. Ela tá e pela é engraçado estabilidade. E quando você... Olha, servidor público, ele está ali para servir você. E ele está servindo a quem? A ele. A ele. Ele não serve a você, ele não serve ao qual ele foi designado para fazer. Ele odeia o que ele faz. E não comunica. E essa falta de comunicação, quando você fala a respeito da relação do funcionário, de você treinar, e quando a gente fala também de treinamentos de um modo geral, todos nós aqui na bancada já passamos por treinamentos. E quando você não é claro nessa sua comunicação, quando você não é direto naquilo que você quer entregar, seu aluno sai de lá com dúvida. E o seu aluno sai de lá com dúvida, ou muitas vezes que a gente fala que é o vulgo buraco de minhoca, se ele sai com um buraco de minhoca ou a janela aberta, isso é ruim para você. Porque você não entregou de forma simples e direta a mensagem que precisava ser entregue. Eu falo com a Priscila o seguinte, eu limito os meus treinamentos para a entrada de pessoas. Eu não faço vou fazer um treinamento para 700 pessoas. Tem que ser muito raso. Se eu vou mexer com emoção, se eu vou trazer algo de dentro dela, eu preciso compreender que algumas pessoas ainda não estão trabalhadas para trabalhar aquela emoção e ela não pode ir embora daquele jeito. Então a ferida precisa ser fechada. Então se eu tenho uma sala com 100 pessoas, eu consigo observar cada um e vejo que ela
precisa de um pouco mais de atendimento. Eu atendo direto pessoas, eu faço o meu treinamento, claro, esse de inteligência emocional, e eu fiz um compromisso com todos que eu fiz de acompanhar durante 4 semanas, durante a segunda-feira eu faço lá, a gente abre numa sala do Zoom só com quem quer, e eu acompanho. Geralmente vem aqueles que realmente ainda tem um probleminha. Sim, ainda tem um processo a ser resolvido. E eu dou abertura para o seguinte, olha, eu vou te atender depois na hora que acabar a reunião. E eu fico ali mais 1 hora, 2 horas, por quê? Porque é um compromisso com tratar algumas coisas, é um compromisso com fechar feridas, né? Nós estamos falando de inteligência emocional, nós estamos mexendo com as emoções das pessoas. Agora, num treinamento de 700 pessoas, 1000 pessoas, infelizmente o treinador ele não consegue chegar nessa profundidade. É o geral, né? O clínico geral ali. E ele faz, né, um movimento profundo, sistêmico, profundo, mexe com as emoções e ele nem sabe se aquilo ali ficou aberto, fechado. Às vezes a pessoa tem que ir embora e eu valorizo muito. Às vezes vai com caixinha aberta. Vai. Mas por isso que é importante você falar no nome, criar rapport. Tem que criar rapport. O rapport é uma das... Hoje eu dou no meu treinamento de vendas 28 técnicas de rapport. Olha aí que interessante. Só para tete a tete, vendas online, consultas. Como é que uma pessoa, por exemplo, ela vai falar das dores dela para mim se ela estiver amada e desconfiada? Certo. Um cliente, um empresário, aquela pessoa, ela não tem afinidade comigo, ela não me conhece. Verdade. Então, assim, infelizmente, ele tem um certo bloqueio, de receio de falar. Sim, a solidão deixa ele muito sozinho, cada dia mais. Então, é uma situação muito complicada. Nós temos que trabalhar a nossa mente para o lado positivo, porque até a gente recebe carga negativa. E tem um cliente meu que vira para mim e fala assim, Ricardo, eu já tirei um tumor cerebral, sabe, Glá? Então já passei por vários processos assim. Ele Bota assim, cirurgia, rapaz. Ele vira pra mim e fala assim... Vamos olhar para onde essas doenças olham? Vamos no campo sistêmico? Eu já olhei algumas vezes no campo sistêmico, mas eu não importo de olhar novamente. Mas eu virei para ele falou assim, Ricardo, me conta uma coisa. Como você consegue ainda sorrir e viver? Uai. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu vou comentar uma coisa com você. Qual é o seu problema? Que tem uma vida belíssima e não está gostando de viver. Não. Aí você pegou nele, hein? Por quê? Porque a falta de ver a vida de uma forma que a vida é realmente, de fato, um presente. Se você não contempla até o que é ruim, você... A falta de perceber a alegria em pequenas coisas, ela faz qualquer cidadão enlouquecer, Verdade. Ficar triste. Né? Nós estamos assistindo em várias tragédias lá no Rio Grande do Sul. Se você for olhar para o ser humano no geral, você vira e fala, volta logo, Deus. Nós estamos precisando de você. Volta logo, aqui. Jesus! E aí o que eu falo? Se você tem esse Deus latente, vivo dentro do seu coração, que chega em qualquer lugar, todo mundo vê esse Deus em você, você não tem motivo para ficar triste, mesmo na sua tristeza, nas suas dificuldades. Quando eu estava operando o coração, Glau, eu fiquei no CTI várias vezes. Minha mãe nos Estados Unidos, eu não podia contar para ninguém, nem para a empresa que eu vendo tecido, eu cheguei a comentar algumas vezes. E as pessoas falam assim, mas por que não? Eu falei, aqui, eu precisava estar lá. Eu falei para muita gente dentro do CTI, eu precisava estar lá. Eu não sei o porquê que eu precisei fazer esse procedimento, mas por diversas vezes eu passei por alguns processos lá dentro do CTI que eu precisava estar lá. Sim. Eu precisava ver, eu precisava dar uma parada, eu precisava olhar para algumas coisas. E eu conversei. Tem uma história que a Priscila gosta muito, que é assim, eu vim de garrafas quando eu era criança. Eu recolhia garrafas nas casas das pessoas e vendia para uma garrafaria. E eu trabalhei durante 20 dias, uns 15 dias mais ou menos, e eu fui assaltado por algumas pessoas bastante conhecidas lá da cidade. E aí eu desisti de vender garrafa no dia que eu fui assaltado. O dono da garrafaria virou para mim e falou assim, Ricardo,
eu te pago o que você perdeu, mas volta. Eu falei, não vou voltar, eu não mereço trabalhar tanto, é um serviço difícil, eu vou fazer outra coisa. E eu fiz várias outras coisas, mas eu precisei fazer uma pista de vidro, igual você tem lá, Gra. Eu tenho uma pista de vidro que eu fiz com as minhas próprias mãos, eu comprei as garrafas, lavei tudo. Quando eu cheguei na garrafaria, era o mesmo dono. Nós dois conversamos e tal, ele falou, nossa, Ricardo, eu gostei muito de você e tal, lembrei, aí nós dois lembramos e tudo. Só que no hospital, eu fiquei do lado do assaltante que me assaltou quando eu estava lá na... Que sistema que é esse? Eu fiquei lá, e aí eu virei para Priscila e falei assim, amor, esse cara é o que me roubou na garrafaria. Você lembrou? E aí eu virei para Priscila e falei assim, Deus me mostrando que aonde eu tô hoje, perto dele, ele continua, aparece lá no lugar que ele estava. Ele lembrou também? Não. Não. E aí eu falei com a Priscila assim, falei, amor, é o cara que me assaltou, é o cara que tomou o meu dinheiro, mas eu devo a ele a minha mudança, eu devo a ele o meu start de não querer fazer aquilo, eu devo a ele o não querer mais voltar. Então, assim, eu fiquei ali, nós ficamos ali, por diversas vezes, eu caí aquele monte de ficha. E eu tive que fazer essa esteira. Então, assim, foi muito forte o que eu revivi da minha vida. Então, eu tinha necessidade de fazer isso. E é com gratidão e alegria que eu vejo toda a minha história. Se for olhar, as garrafas que ali ele carregou com muita dificuldade, juntou várias, né, e vendeu e perdeu dinheiro ali com o roubo, hoje em dia ela é uma esteira que faz a pessoa enfrentar os medos, ela faz a pessoa sair de lá motivada a conquistar os sonhos dela. Legal. Então, uma coisa que foi frustrante para o Ricardo lá atrás, hoje em dia é um recurso. Então, assim, tudo está interligado. É muito interessante isso. Nós já estamos chegando para o fim, gente, passa muito rápido. Muito passa. Dentro do treinamento Mude, eu falo que todos os recursos já existem dentro de nós no aqui e no agora. Então, tudo que nós passamos faz parte de um processo do nosso propósito de vida. Então, tudo que a gente passa se torna recurso para que a gente possa viver o nosso propósito. Dentro do treinamento Códigos Milionários, que é a imersão, né, que a gente até conversou um pouquinho sobre, que a gente dá por 3 dias ali de inteligência emocional, né, de alto impacto, de tomada de consciência, para treinadores, para palestrantes, para quem deseja ser mentor, escalar o seu negócio. Lá eu falo que é Códigos Milionários, mas que o códigos somos nós. Nós somos o código. Então, quando a gente entende que o que a gente viveu passa a ser o antídoto, né, para nossas feridas, a gente entende que as nossas feridas se tornam recurso para ajudar outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que a gente está aqui como parceiros de missão, né? Parceiros de propósito. Eu falo isso muito com o Júnior Pimenta, né? Que é um parceiro lá do nosso instituto. Eu espero que a gente venha fazer outras parcerias, grandes projetos juntos, trocarmos experiência, né? E eu gostaria, né, junto com vocês, com a Mônica, que dirige essa bancada comigo, pedir para que vocês deixem aí 3 mensagens, assim. Eu sei que vocês já deram um monte de mensagem para a gente. Eu, por exemplo, que minha cabeça explodiu aqui com tanta riqueza, né, no conteúdo de vocês, mas eu queria que vocês deixassem 3 mensagens aí para o público que está nos assistindo, para esse retorno dessa nova temporada com a gente aqui. Você, a Pri e a Mônica passasse aí 3 mensagens e também fizesse algum convite, né? De repente vocês têm aí algum treinamento, alguma palestra prevista para vocês deixarem aí, aproveitar essa audiência, aproveitar para a gente fazer corte depois. Esse aí é o próximo passo, o que vocês têm em mente ainda para esse primeiro semestre? Vou deixar a minha digníssima... eu vou deixar a minha digníssima falar a resposta dela, né? As suas considerações aí. Tá, Glá, então voltando de recursos, né? Os recursos estão aí, basta nós acessá-los, né? Essa semana no pós-WID, está finalizando, nós estamos na 3ª semana do pós, nós passamos o filme O Menino
que descobriu o vento. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, dessa situação, a gente consegue perceber que o filme tem muito a ver com aquilo, sabe? O menino ali olhando o vento, querendo acessar o vento e precisava de um recurso básico, mas ele já sabia a solução, ele olhava para a solução. Enquanto o pai e as outras pessoas ficavam esperando o governo, ficavam esperando, olhando as perdas que estavam ali tendo, né? E o menino olhando para o recurso que era o vento, né? Até que conseguiu. Então, o que eu passo é o seguinte, sabe? Olhe para o seu recurso, vai buscar outro olhar. Se está tudo dando errado, dá um passo para trás e começa a buscar olhar para outro recurso. Tem recurso, sabe? Você só precisa achar a direção, porque o recurso está aí. E essa é a minha mensagem. Quanto a treinamentos, eu queria deixar deixar aqui a data do dia 13 e 14 de julho, 13 e 14 do mês 7, que vai ter o ID. E queria pedir para vocês acompanharem no Instagram do Ricardo, no meu, que a gente sempre vai estar postando os locais que a gente vai estar divulgando as palestras, que é um dos pontos para compra, né, do ID. Então, fica de olho no nosso Instagram para poder saber onde que vai ser as palestras são gratuitas, entrada no caso com 1 quilo de alimento não perecível, e o ID 13 e 14 de julho. Isto. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que quando você nasceu, independente do local que você nasceu, Deus deu para você toda a capacidade de vida para que você tornasse a imagem e a semelhança dele aonde você estivesse. Então, um bebê hoje que nasce aqui em Belo Horizonte e ele nasce lá nos Estados Unidos, ele é o mesmo bebê de ser humano, zeradinho, sem nada. Você não é aquilo que os outros acham que você é. Então, se conheça, tenha a sua identidade em Deus. Reconheça a grandeza desse Deus dentro de você, se desenvolva. Eu iniciei o meu processo de desenvolvimento emocional por conta das minhas emoções e se desenvolva. Inicie o seu processo, que neste processo você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Você pode ter certeza absoluta. Todas as informações que você precisa está aí dentro do seu DNA. Deus já fez você completo. Então, esta é a mensagem. Quero também deixar o convite aqui, até a vocês duas, tá? Participe lá conosco, nos auxilie lá. Eu sei da agenda de vocês duas, o tanto que também deve ser igual à minha também. Difícil de achar uma data, mas estamos juntos para trocar informações, para estar junto. Participe com a gente, 13 e 14 de julho, em Divinópolis, né? Eu já tenho um local pronto para fazer, mas eu quero expandir um pouco mais algumas dinâmicas e eu vou precisar de espaço, então nós estamos olhando outro espaço, não vou deixar o endereço, mas 13 e 14 de julho em Divinópolis nós vamos estar lá juntos com o Método ID e estejam todos convidados para participar desta imersão. E lá eu falo de vendas, eu falo de vida, eu falo de transformação. E é nesse sentido que a gente trabalha com inteligência emocional, quebra de crenças, quebra de padrões, e é isso. Show de bola, bom demais. Passa muito rápido, né? Hoje... Que é bom. Dura pouco, mas dura o suficiente para a gente aprender. Então, eu acredito que a gente aprende, principalmente quando a gente se dispõe a sentar. Quando a gente senta para aprender, a gente sabe que está na hora certa também de ensinar. Então, eu acredito muito nisso. Eu quero fazer um convite para vocês que estão nos assistindo. Vai ficar gravado. Lá também tem um conteúdo maravilhoso. Tem um Mood que está chegando agora. Ela vai falar daqui a pouquinho sobre o Mood. Vai ter uma turma de oratória agora, dia 19/5, então no domingo. De 8 às 18 aqui na região da Pampulha, você que deseja melhorar a sua comunicação, deseja expandir mais no digital, entendendo que você é uma potência, pode nos procurar também, pode procurar o Instagram ou o da Glá ou o meu, que vocês vão encontrar essas informações lá. Faço o convite aqui para vocês. Quero também agradecer
Nós nos falamos essa semana e eu queria também que antes da gente finalizar, que você falasse do seu livro, que eu acho que é um espetáculo, tá até ali. Ela trouxe um livro para mim, eu já estou louca já para ler com meu filho. Porque choras gotinha? Porque chora gotinha. É isso aí. Isso. Então é um conteúdo muito top. Eu vou pedir para a Pri colocar também ao final aqui do podcast. A gente vai deixar as informações também referente ao livro, que eu acho que é importante. Para você expandir mais essa tenda, que eu acredito que a história que é contada no livro, você já deu uma introdução ali para a gente, acredito também que pode impactar a vida de muitas mulheres, muitas pessoas, muitas famílias, que acho que é o principal objetivo dessa bancada hoje. A gente impacta a vida das pessoas entregando, ensinando, comunicando, falando da nossa verdade. Então, aqui, literalmente, essa bancada são histórias que se conectam, então estamos abrindo uma nova temporada nesse podcast. Faz o convite para a gente do Moody. Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês vai ser a 7ª edição do Treinamento Moody, que vai acontecer dia 9/6, em junho. Vai ser uma edição especial, iremos falar muito de relacionamentos. E ao contrário do que a gente pensa, a gente acha que relacionamento é só relacionamento amorosos e não é. Relacionamento com os pais, com os filhos, com os amigos, com os parceiros, com a sociedade e também amoroso. Então, se você quer aprender quais são os seus bloqueios e crenças referente a relacionamentos, vai acontecer a nossa 7ª edição, dia 6/9, 12 horas de treinamento para você se conectar, conversar, se autoconhecer. Então, fica esse convite para você estar indo, que vai ser uma edição mega especial. E não posso deixar de falar, gente, pedidos de oração aí para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que todo mundo quer contribuir de alguma forma, cada um contribui com aquilo que pode. E eu acho que a melhor forma da gente contribuir é pedido de oração, fazer o que tiver dentro das nossas condições de fazer. Então, eu tenho ficado muito em espírito de oração. Às vezes me sinto um pouco impotente de não poder contribuir ainda mais, mas fica aqui o meu pedido para a gente estar em oração, para a gente ajudar com a palavra, com a mensagem, com compartilhar, quem aí está podendo doar, quem aí está podendo mandar doações, né, para o Rio Grande do Sul. Então, a nossa bancada hoje se compadece com vocês. Tamo junto em oração, que essa cidade possa ser reconstruída o quanto antes. É imensurável a dor, mas eu tenho vivenciado isso, tenho participado mais silenciosa, mas do meu jeito, e cada um tem um jeito de contribuir, mas fica aqui o meu pedido. A oração é uma arma poderosa para a gente ajudar, né, esses milhares de pessoas que a gente não consegue nem mensurar a condição deles, mas a oração é uma arma poderosa. E aqui agradecer Priscila, conhecer Priscila primeiro, já fiquei sabendo do livro, já participou da nossa constelação, está se preparando para a nossa imersão. Ao Ricardo, treinador comportamental também, ajuda outras pessoas. Eu me sinto honrada de ter vocês aqui. Obrigada pela credibilidade, pela oportunidade de conhecer ainda um pouco mais vocês. Espero que a gente possa também contribuir no projeto de vocês e que a gente possa crescer numa só unidade, ajudando o máximo de pessoas possível, né? Então, obrigada pela credibilidade, né? E espero aqui, junto com a Mônica, poder um dia retribuir vocês aqui, a nossa presença e voltar outras vezes. Com certeza. Sim, essa já é a nova edição de muitas desse ano. Sim, se Deus quiser. Nós agradecemos muito também. Muito obrigado pela atenção, pelo cuidado com a gente, viu, Mônica? Lá. E estamos aqui para servir, Glá. Nós, realmente, de fato, é servir mesmo. Teve uma pessoa que falou assim, Ricardo, dá para ver que é propósito de vida mesmo, transformação, é servir. Servir com amor. Show de bola, gente. Muito boa tarde para vocês. Foi muito bom estar aqui e espero vocês em breve. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.